Voltamos? Bons estudos! A modelagem de requisitos, ela podem ser utilizada de forma natural. Então, quando eu faço uma descrição em palavras de o que o software deve fazer, eu estou fazendo uma análise de requisito utilizando uma linguagem natural, que é a maioria dos casos. Seja em sentença ou então através de caso de uso. A gente vai ver que os casos de uso, eles são também uma forma de modelar quais são os requisitos do software utilizando uma linguagem natural. Porque como eu utilizo, vocês vão ver quando chegar às aulas, né, relacionadas a caso de uso. Eu vou demonstrar quem são os usuários, vou mostrar quais são as funcionalidades, tudo assim em forma desses desenhinhos assim, né, bonequinhos, balãozinhos. Então, é uma linguagem natural porque qualquer pessoa que pegue ali e preste atenção um pouquinho naquele desenho vai ser capaz de entender do que se trata. Quais métodos podem ser empregados? Eu posso utilizar pseudocódigos, eu posso utilizar máquinas de estados finitos, análise orientada a objeto, análise estruturada, modelos de entidade de relacionamento. Lembra lá daqueles modelinhos que a gente fez de bancos de dados e tudo de entidade de relacionamento? Então, tudo isso aqui é válido e deve estar no documento da engenharia de requisitos, nas especificações de requisitos de software. Agora vamos falar um pouquinho sobre boas práticas de requisitos, de levantamento de requisitos. Análise orientada a objeto, engenharia de requisito executada em várias rodadas, ou seja, fazer entrevista, por mais que você ache que já entendeu tudo, aí se certificar com o seu cliente, voltar na empresa, verificar se é isso mesmo, é uma forma de você estar fazendo, né, verificação e validação do seu documento. Revisões constantes com os usuários, lançar protótipos, alocação de 15 a 30% do esforço total do processo. Então pense aí, de 15 a 30% de todo o processo de desenvolvimento é relacionado a somente fazer o levantamento de requisitos. Então, por exemplo, se vai gerar, se for um software que vai levar um ano inteiro para ser feito, eu vou ter aí 4 meses que vai ser só para fazer esse levantamento dos requisitos. 4 meses são 120 dias. Então é um bom tempo ali para amadurecer, para não correr risco. Claro que se o software já está bem mastigado, se é um cliente que ele tem boa comunicação, tem boa acessibilidade, eu vou reduzir esse tempo para 15%, que seria aí 2 meses. Mas menos do que isso, para um software que vai levar um ano para ser desenvolvido, eu não devo, menos do que isso, eu vou estar atropelando essa fase e corro o risco de ter maiores problemas lá na frente. Na especificação de requisitos, a modelagem ela vai gerar essa especificação, né? Esse documento. Aí eu vou ter. Isso não vai ser somente um documento, não, tá, gente? A especificação de requisito é um conjunto de documentos. Então, por exemplo, eu tenho um documento de visão, a especificação suplementar, o modelo do domínio e o caso de uso. Minimamente isso daí faz parte da especificação de requisitos. E no nosso projeto aqui da disciplina, vocês vão fazer toda essa documentação. Então vamos falar de cada uma delas. O documento de visão. Qual que é o objetivo dele? Descrever as necessidades e características de alto nível do sistema. Então, eu vou fazer uma descrição geral sobre o meu sistema. De forma de alto nível significa a linguagem, o português ou o inglês, a linguagem falada. Exemplo: visão geral do sistema, descrição dos usuários, os requisitos funcionais. Então, essas são as informações que vai estar no meu documento de visão. No documento especificação suplementar, qual que é o objetivo? Descrever os requisitos não funcionais do sistema. Então, nesse documento vai estar a questão da usabilidade, como é que deve ser a minha usabilidade, a confiabilidade desse software, o que é mais importante e essencial para aquele meu cliente a respeito da confiabilidade, a performance, qual que é o tipo de máquina que eu tenho, então o que eu vou conseguir implementar. Eu posso, por exemplo, a depender do maquinário, eu decidir por essa ou aquela linguagem de programação. Porque eu posso ter limitações e aí eu precisar colocar uma linguagem de programação que seja mais leve.
Ah, não, mas aí esse cliente aqui agora ele tem boas máquinas, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou colocar uma linguagem de programação mais robusta, que me dê maiores possibilidades de fazer mais coisas para que o software tenha uma melhor usabilidade. Então, tudo isso vai estar na especificação suplementar. Modelo de domínio é o resultado da análise orientada a objeto. Qual que é o objetivo desse documento? Auxiliar na compreensão e na análise do problema. E qual que é o artefato dele? Aí eu tenho um diagrama de classe de domínio. Aí é um diagrama de classe feito lá na UML. Aqui a gente vai aprender mais tarde como é que faz o diagrama de classe. E aí eu vou ter essa documentação, esses diagramas no modelo de domínio. A definição do escopo. Essa definição do escopo é um exemplozinho onde eu vou colocar aqui quais são algumas características em relação a uma mercearia. Então, nós temos aqui a missão. O ponto focal do escopo de um produto é a missão dele. A declaração da missão delimita as responsabilidades do produto e sintetiza o comprometimento entre o cliente e o fornecedor. Então, vamos lá. Nós temos um apoio informatizado ao controle de vendas de compras e fornecedores e de estoque da mercearia Pereira e Pereira Comercial Limitada, denominada MESSI. Então, eu tenho lá a minha mercearia e eu quero fazer um apoio informatizado, ou seja, eu vou construir um sistema que é para controlar vendas, compras, fornecedores e estoque dessa mercearia, tá bom? Quais são os limites? Deve determinar os limites do produto, ou seja, o que o produto não fará. Então eu tenho que especificar também o que não é para o meu software fazer. Quando você pensa que só você conversou com o cliente, o desenvolvedor ele não conversou, e você não coloca quais são as limitações, o que ele não deve fazer, o desenvolvedor ele não vai ter como adivinhar isso. Então eu preciso colocar também quais são os limites no meu escopo em relação à descrição dos meus requisitos. Eu preciso colocar o que o meu sistema jamais deve fazer. Aí, por exemplo, coisas que um sistema não deve fazer. Quando eu estou fazendo uma transação entre bancos, eu jamais vou retirar o dinheiro daquela conta sem antes fazer uma verificação de confirmação de transferência. Então, eu só retiro o dinheiro quando a minha transação ela é 100% concluída. Então, é uma coisa que eu nunca devo fazer é retirar o dinheiro antes. Eu estou fazendo uma delimitação. Então, o meu programador ele vai saber que ele só vai subtrair aquele valor da conta depois que ele fazer uma série de verificações. Aí sim, ele vai lá e subtrai. Porque pode acontecer no meio do caminho, por exemplo, você ficar sem internet. E aí você não concluir a transação. Aí se já retirou o dinheiro, mas ele não foi creditado lá na outra conta, olha o tamanho do pepino. Então, eu preciso ter essas limitações do que o meu software não deve fazer. Aí aqui, ó, no caso do Messi, quais são os limites? O Messi não fará vendas parceladas e só receberá dinheiro ou cheque. Então, é uma limitação, ele não parcela. O Messi só fará a emissão de nota fiscal durante a operação de venda. Ah, mas isso daí não é óbvio, só deve fazer emissão de nota fiscal durante a operação de venda? Beleza, mas a gente não está acostumado de mexer com essas coisas de venda. Eu vou deixar que meu desenvolvedor pense nisso sozinho? Não, eu tenho que colocar lá para ele colocar o código de forma que para emitir a nota fiscal tem que estar na aba de vendas. Senão eu posso acabar perdendo a confiabilidade do meu software. O Messi não fará um cadastro de clientes. Não vai precisar ter cadastro de clientes, não tem necessidade. O preço de venda deverá ser calculado pela mercearia Pereira e Pereira Comercial e informado ao sistema Messi. Então, assim, o preço de venda, eu comprei um produto, por exemplo, eu comprei leite lá de caixinha, vou colocar para vender. Então, o meu sistema ele não vai fazer esse cálculo. Quem vai alimentar o banco de dados vai ser um funcionário lá
da mercearia que vai informar ao sistema. O MES não terá ajuda online, então se ele não vai ter ajuda online, eu tenho que verificar como é que vai ser dado o suporte a esse sistema. Não haverá tolerância a falhas no MES. Então eu vou ter que fazer um investimento extra em testes ali. Eu já visualizo que eu vou precisar testar bastante antes de entregar. Tem situações em que o cliente, ele aceita que você entregue, ele está com pressa, ele precisa do sistema ali funcionando, então ele aceita que você entregue e você, de tempos em tempos, vai lá fazendo melhorias. Aí tem até o modo incremental, né, em relação a isso. Então, por isso que faz diferença nessa questão. Se ele tem uma tolerância a falhas, que você pode passar um tempo corrigindo essas falhas na prática, é uma coisa. No caso aqui do Messi, não. Ele já tem que estar 100% testado e 100% corrigido. Quais são os benefícios? Quando eu faço uma boa definição de escopo, eu diminuo os erros na venda de mercadorias, a identificação de distorções entre o vendido e o que está no estoque, né? Agilidade na compra de mercadorias, identificação de produtos mais e menos vendidos. No escopo, eu também tenho que listar quais são os benefícios que o meu software, que o sistema que eu vou construir vai trazer para o meu cliente. Então, por exemplo, no caso do sistema MES, para a mercearia Pereira e Pereira, o sistema vai diminuir erros na venda de mercadorias, vai identificar distorções entre o vendido e o estoque, então vai ser automático isso, né? Então, foi vendido, vai retirar já ali do estoque e aí vai ficar mais fácil depois para verificar o que está faltando. Agilidade na compra da mercadoria, então já que ali basta eu olhar o que tem lá de estoque ainda, eu consigo repor esse estoque de forma mais ágil. Identificação de produtos mais e menos vendidos, então com isso eu vou conseguir visualizar facilmente no mês ali o que está sendo mais vendido e o que não está sendo muito vendido. Então essas são as características e as informações que eu tenho que ter na definição do meu escopo na hora de desenvolver e de fazer toda a engenharia de requisitos para especificar os requisitos do meu software. Bem, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!